Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de português de hoje, iremos estudar os sinais de pontuação. Primeiro, nós precisamos entender, qual é a funcionalidade dos sinais de pontuação, tá certo? Eles são recursos que, quando a gente escreve um texto, uma frase, uma oração, eles vão irritar o ritmo, a entoação, a pausa. E ele, na escrita, pessoal, ele vai substituir o desempenho que a gente tem dos nossos gestos, da nossa fala, fazendo assim com que o que a gente escreve seja coerente, né? E seja coeso, certo? Então, eles são muito importantes na nossa escrita, por conta disso, né? Eles vão dar um ritmo, uma entoação, vão substituir os nossos gestos. Então, sendo assim, eles vão expressar na escrita o que a gente expressaria na fala. Os sinais que nós iremos estudar hoje serão a interrogação, a exclamação, o ponto final, a vírgula, os dois pontos e o travessão. Lembrando que na língua portuguesa não são só esses os sinais, certo? Existem diversos sinais que vão nos ajudar a construir um bom texto. Só que hoje nós vamos nos restringir a apenas esses 6, tá certo? Vamos lá. O ponto final. A gente sempre vai usar ele no final da frase. E lembrando que quando eu terminar uma frase com ponto final, que eu for continuar a escrever, a gente vai usar a letra maiúscula. Ele sempre vai expressar o encerramento de uma ideia ou de um argumento. Como aqui nesse exemplo. Há muita sujeira na rua. A frase foi concluída, então se usou o ponto final. Já a vírgula, ela vai separar termos que estão em sequência, como datas, como endereços e itens de uma lista. Aqui tem um exemplo. Tive de comprar leite, ovos, trigo, sal e açúcar. Notem a vírgula sendo aqui utilizada na separação dos itens para preparar o bolo, sendo assim, dando um ritmo, dando um sentido. Porque se não houvesse as vírgulas, nós iríamos ler sem dar pausa. Tive de comprar leite, ovos, trigo, sal e açúcar. Só que com a vírgula nós vamos dar uma pausa, porque vai haver a separação dos itens. Tive de comprar leite, ovos, trigo, sal e açúcar. O ponto de exclamação, nós estudamos ele também no ano passado. Ele vai indicar o sentimento de surpresa, de espanto, de felicidade. Aqui nessa frase, meu Deus! Ou então na outra frase, parabéns! Ele vai nos ajudar a dar essa entonação que a gente geralmente dá na nossa voz, quando a gente está feliz, ou quando a gente está espantado, ou quando a gente se surpreende. O ponto de interrogação. Esse a gente sempre está usando já há um bom tempo, né? Ele vai expressar uma pergunta, né? Como aqui, no exemplo. A que horas você dorme? Quantos anos você tem? Sempre que você for fazer uma pergunta, na frase, você vai terminar ela com uma interrogação. O travessão. O travessão ele é mais comum em histórias, certo? Porque ele vai indicar a frase de um personagem. Se vocês tiverem um livrinho em casa, ou até mesmo no livrinho de português de vocês, quando tem uma história em que há personagens conversando ou falando, sempre vai haver um travessão, porque ele vai indicar a fala desse personagem. Como aqui no exemplo, o personagem falou, por que você não entra? Então, tem o travessãozinho indicando que o personagem está falando. Os dois pontos, eles são usados, geralmente, antes de uma explicação. Ou então, para introduzir a fala de um personagem em um texto. Aqui o primeiro exemplo é de uma explicação. Eu aprendi a lição. Dois pontos. Nunca perca oportunidades.
E o próximo exemplo é na fala de um personagem. Aí tem assim: eu, com muito receio, disse-lhe: o que houve? Agora, pessoal, vamos exercitar um pouco o que nós aprendemos sobre os sinais de pontuação. Vocês vão fazer a leitura da página 62. Leiam atentamente, por favor, e vão responder a 63 e a 64. Qualquer coisa, estarei lá no WhatsApp para tirar as dúvidas e fazer a correção da atividade.